Bem, irmãos, nós estamos conversando esses dias a respeito da interpretação da Bíblia. Nós iniciamos falando sobre a interpretação dos 10 mandamentos. E aqui nós estamos continuando, vamos dizer, a respeito de características da Bíblia e continuar sobre essa interpretação dos 10 mandamentos. Nós vimos 3 princípios de interpretação da lei, sendo que o nosso entendimento é que essa interpretação também serve para a Bíblia toda, mas estamos dizendo na especificidade, né? Então, primeiro, nós vamos ter um cuidado de ler o que está escrito corretamente, dentro do contexto. No caso, nós estamos usando o contexto dos 10 mandamentos, que foi quando iniciou-se a revelação de Deus. Depois, nós devemos realizar o entendimento de que os mandamentos apresentam também o querer de Deus do que nós devemos fazer certo, não apenas o que nós que não façamos o errado, mas também o que devemos fazer de certo. Existe uma intenção que Deus tem expectativa, que Deus aguarda de nós, que a gente esteja escolhendo as ações corretamente, dia após dia. Então Deus, quando fala dos mandamentos negativos, não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo, quando Deus apresenta esse tipo de mensagem, Ele está apenas iniciando a revelação, como a gente faz com as crianças. Primeiro ensina o não, para depois dizer o que é permitido. Primeiro a gente livra elas do perigo, né? E depois a gente coloca elas em relacionamento para que elas possam crescer, né? Esse é o princípio que nós estamos vendo aqui. Então, primeiro, o cuidado com o que está escrito, o contexto. Depois, ver a intenção que Deus tinha ao dizer o que disse, o que a lei representava como sim, né? E, em terceiro lugar, nós precisamos relembrar aquilo que Jesus fez, como Jesus interpretou os 10 mandamentos, ou seja, Jesus trabalhou essencialmente, né? Ele não apenas contou a nós sobre a proibição da lei, mas ele interpretou isso de forma positiva, dizendo que Deus quer que a gente escolha as ações que nós vamos fazer com inteligência, né? E dessa forma, Jesus viu que primeiro devemos amar a Deus sobre todas as coisas e então amar o próximo como a nós mesmos, né? Então é isso que a Bíblia está apresentando. Então, nesse instante, agora nós vamos falar sobre as características da Bíblia e sua interpretação, na verdade, a interpretação dos 10 mandamentos, né? Então, nós vimos que os mandamentos podem ser divididos em duas tábuas da lei, como se na primeira contém os mandamentos concernentes à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. E na segunda tábua, né, nós veríamos então aquele conteúdo, né, que tem relação, que concerne a vida com as pessoas, a vida em família e a vida com a comunidade, né? Como se fossem 4 mandamentos para Deus e 6 mandamentos relativos ao próximo. E Jesus viu isso, né? E ele então olhou com o seu olhar interpretativo e respondeu para alguém que me perguntou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Foi um jeito de Jesus interpretar e sumariar e resumir os mandamentos, né, em 2 grandes mandamentos. Então Jesus pegou a essência da lei e não a minúcia da lei. E ele assim interpretou que devemos amar a Deus e amar ao próximo. O que Jesus está ensinando para nós é que Deus não nos quer
apenas seguindo regras do que não se deve fazer. O que Deus quer é que a gente esteja fazendo as coisas certas, com entendimento e com a nossa escolha. Que a gente escolha pelo certo e esteja agindo com inteligência. Em Salmos 32, verso 9, a Bíblia fala bem assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, mas devem ser controlados usando cabrestos e freios, né? Ele fala assim, e então, né, dessa forma, usando cabresto, usando freio, ele sendo manipulado, né, para que lado vai, é que eles nos obedecem. Fora isso, eles não nos obedecem. Salmo 32, verso 9. Então, Deus usa os conceitos mais simples no início da revelação, e ele vai gradualmente adicionando mais conteúdo, maior conteúdo, né? Vai adicionando mais coisas para que fique mais completo. Então nós podemos dizer que há uma progressão na revelação de Deus. Não é que a revelação vai mudando as coisas, ela vai progredindo do menor conceito para o maior e para o mais complexo. Então, a Bíblia começa na sua revelação falando sobre os 10 mandamentos, né? É o mais simples da gente realizar. E então, vem a época dos Levíticos, existe então a transição, né? E nessa transição, nós passamos então a entender, o povo passa a entender que Deus quer coisas de nós, que a gente escolha coisas boas e coisas certas. Então vem o tempo dos profetas, né? Onde há mais elaboração nos conceitos, né? E os profetas então vão dizer isso, vão falar sobre relacionamento, vão explicar o porquê que Deus quer assim. E a gente tem no Novo Testamento então o conceito mais complexo, né? Porque agora nós estamos em pleno relacionamento, né? Então, na primeira fase da revelação, Deus tem os 10 mandamentos. E depois dessa primeira fase, Deus falou sobre os temas que nós deveríamos entender e praticar. Então, isso foi o tempo dos levitas e dos sacerdotes de Israel, né? E isso vai crescer ainda, né? Então, o livro de Levítico, na Bíblia, ele contém um conjunto de leis que fizeram de Israel um povo ético, né? O conjunto de leis tornou Israel um povo dentro de um comportamento diferente, né? Porque um povo ético é um povo que escolhe agir com boa vontade, com respeito, né? Com cuidado diariamente do seu relacionamento. Por isso nós encontramos no Antigo Testamento muitas palavras a respeito do pecado, o pecado que fere o nosso coração, para que o coração então entenda que há coisas que agradam a Deus e coisas que não agradam a Ele, né? No tempo dos Levíticos, no tempo do livro de Levítico, do que aconteceu em Levítico, dos levitas trabalhando, né, nisso junto com os sacerdotes, os crentes, eles não pegavam qualquer sacrifício e apresentavam para Deus, porque ele apresentava para Deus o que fosse melhor, né? Ele providenciava uma oferta para Deus de todo o coração. Então o crente, ele ia até o seu aprisco e ele escolhia a melhor ovelha, o melhor do gado, né? Naquele rebanho que ele tinha, para ele dar de oferta para Deus. Então isso não era mecânico, né? Havia uma voluntariedade, havia um relacionamento iniciando do crente para com Deus. Então a vida no prazer de Deus, a vida no agrado de Deus, foi o objetivo no período dos Levíticos.
né? E devemos perguntar para nós, né? E hoje, nós tentamos viver no agrado de Deus, no prazer de Deus, tentamos viver segundo a vontade de Deus, com o melhor da nossa habilidade, o melhor da nossa capacidade de agir? Porque no primeiro nível da revelação, nós encontramos os 10 mandamentos. Deus para o seu povo, evitar coisas erradas, né? Depois, no segundo nível, nós temos o comportamento ético, os preceitos éticos, né? Viver no agrado de Deus. E então nós temos um terceiro nível, onde Deus oferece para nós uma escolha espiritual. E então os crentes podem ter um relacionamento com Deus, que é onde Deus quer chegar, né? Mas o início do relacionamento com Deus é a obediência. Primeiro obedece, depois, longe do perigo, entende e então se relaciona. Então, sumarizando isso aqui, né? Nessa progressão da revelação, no primeiro nível, obediência. No segundo nível, uma boa vida comportamental. No terceiro nível, relacionamento com Deus. Você lembra que Jesus disse, ele fala assim, não vos chamamos mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho vos chamados amigos, porque os amigos é que sabem, né? Então Jesus fala assim, porque tudo o que o Pai tem me dito, eu tenho apresentado para vocês. Então, eu digo assim, que a interpretação dos mandamentos da Bíblia podem seguir 4 princípios, né? Os 3 primeiros nós vimos da outra vez, né? Na vez passada, na aula passada. Mas agora eu estou lembrando 3 e acrescentando mais um. Então, o primeiro, nós lemos o que está escrito para ter certeza das palavras no contexto no qual aquilo foi escrito. Segundo, nós verificamos, né, o que está sendo comandado, o que está sendo mandado. E então nós procuramos descobrir qual a expectativa que Deus tem a nosso respeito, né? O que Deus quer de nós para que a gente possa escolher o certo e abandonar o errado. E em terceiro lugar, né, nós temos então necessidade de dar mais importância para a essência do que para a minúcia da lei. Agimos como Jesus, né, que interpretou amar a Deus, depois amar ao próximo. Jesus não ficou na minúcia da lei, ele ficou na essência do que está escrito. E é assim que nós interpretamos a Bíblia. E em quarto lugar, nós precisamos entender que a revelação é progressiva, né? Isso é o que inicia o relacionamento, né? Perceber que a revelação ela começa naquilo que é mais simples e ela então vem para chegar ao que é mais complexo, ao tema mais complexo. Então isso é muito importante, porque dessa forma nós vamos entender que há um progresso na revelação de Deus e que isso deve ser entendido para que a gente não esteja vivendo sempre aquém da expectativa de Deus, né? Mas que a gente possa viver plenamente o relacionamento que Deus quer conosco. Compreendeu? Então, primeiro, conceitos básicos. Depois, uma transição, que eu chamaria da época do Levítico. Depois, mais elaboração, né? Mais conceitos elaborados na época dos profetas. E depois, no Novo Testamento, os conceitos mais complexos, o que eu diria que é o entendimento doutrinário. É aí que Deus quer nos levar. E a partir daí, somos chamados amigos para podermos comunicar e ter acesso pleno ao Pai. Bem, eu sou Valdeir
Taifas, estou continuando aqui com você, né, estudando esses temas e quero falar mais a respeito da interpretação, né? Vamos seguir nesse entendimento, passo a passo. Se você tiver pergunta, é só colocar, pode postar a pergunta, ok? E eu agradeço, em nome de Jesus.